esteira pra mim flui tranquilamente. Pra mim, não. assim. Tirou a ansiedade da esteira. Esteira, Nossa, pra mim, muito. É uma tortura. Uma tortura hoje, né? Porque eu corria na esteira quando eu era nova. Você estava falando aqui, começou falando sobre isso, né? Exato. Inclusive, esses tempos estava chovendo muito e eu volta e meia vou correr na chuva, mas eu tava meio gripada e o meu irmão tá indo numa academia de vez em quando, assim. Esteira. E eu falei, vou ir lá fazer um treino então na esteira, né? Tava a semana inteira previsão de chuva, eu falei, eu não vou se todo treino eu deixar de ir porque tá chovendo, né? Era 60 minutos, eu só aguentei 30. E assim, Difícil. contando segundo por segundo. E aí eu vi como a minha mente não tá mais condicionada àquilo, né? Uhum. E aí eu até fiquei com isso na cabeça, será que eu vou marcar mais um pra ver se eu vou lá e vou tentar melhorar um pouquinho? Porque não é possível, né? Eu consigo correr 1 hora e meia no asfalto, não consigo correr 30 minutos na esteira. Mas aí que vem o psicológico, o emocional, de não estar acostumado, de estar fazendo uma coisa diferente. Do tempo que você está correndo, tu sente que houve um aprimoramento, né, nesse aspecto emocional, psicológico, assim, no sentido do foco dessa atividade da corrida? Sim, com certeza. Mental, né, a gente já falou, é indiscutível, né, o quanto a corrida desenvolve, né, a nossa mente. E questão de emocional, assim, eu trabalho muito com metas, né, com pequenas superações. Então, cada subidinha ali que eu consigo não parar e caminhar no meio da subida, eu me supero, eu já me emociono, sabe? E eu vejo o quanto eu sou capaz, se eu tiver força de vontade e persistência, não deixar qualquer coisa me abalar, né? E isso, a gente usa isso para todas as outras coisas da vida. Nossa. Por isso que eu gosto de correr de manhã, porque parece que eu tô preparada para enfrentar, né? E eu trabalho com problemas o dia inteiro, então, dentro do escritório. E o que mais pegou o meu emocional, pra falar bem a verdade, que eu acho que eu me desenvolvi, foi a lesão agora que eu tive. Porque eu comecei faz pouco tempo, eu evoluí muito rápido e de repente eu tive uma lesão séria e eu tive que parar tudo. Tinha várias provas em mente, corridas que eu queria fazer e eu tive que parar tudo. Tem que passar, calma. E aí que veio o emocional. Tanto que, assim, de tentar voltar a correr e não consegui, né? Fiquei, sei lá, 30 dias parada, fui tentar correr na grama, não consegui. Emocional, isso. Respira, paciência, né? Vamos, daqui 15 dias eu vou tentar de novo. Esse desenvolvimento de ter paciência, de saber também que eu não ia poder voltar correndo como eu tava correndo antes, e a importância daí da planilha, né? Que aí voltei devagar. Então, tendo uma planilha ali, senão eu ia estar meio perdida. Volto a correr como, né? Respeitar etapas, Respeitar etapas. Exato. Então, essa parte do emocional foi bem importante, assim. E eu tô só no começo, né? Eu nem imagino o quanto eu ainda vou evoluir. Nossa. Não só fisicamente, mas na parte, né, mental e emocional. E o interessante é isso mesmo, né? É você pegar essa experiência que ela tá voltada para uma situação em específico, né? Que é correr, no caso. E isso começar a se espalhar na tua vida, né? A gente vê o quanto que a gente melhora como pessoa. Perguntas rápidas aqui, nós estamos chegando no final, já faz... Ó, o tempo voa, gente. 53 minutos já de Meu conversa. Deus! Que delícia. Essa é o melhor feedback que eu posso ter do entrevistado, é esse. Passou muito rápido. Treinos de tiro. Amor ou ódio? Porque é necessário para evoluir. Amor ou ódio? Ai, definitivamente ódio. Aguenta aí, Zé. Ódio. Ódio. Eu sou do longão. Eu sou do longão também. O maior desespero, esses dias nós estávamos conversando, né? A Cláudia, ela tinha 15 de 200, isso? 25. 25 com de 200. rampa, né? 25 Não. rampas de 200. Porque assim, ó, você tá ali, tá com vontade de treinar, enfim, chega e a tua planeta se depara com os treinos de tiro. É um dia, é desafiador, Tu da já mesma fica maneira... Um dia antes, já tem um paredão ao ler a planilha, né? Mas aí. também depois que tu termina e tu consegue fazer o que tava ali, é uma sensação de superação. Extraordinário. É a melhor sensação pós-treino, eu acho. Eu fiz essa pergunta justamente querendo ouvir isso de vocês. O nível de satisfação quando você entrega um treino que é difícil. Vocês conseguem descrever isso, essa satisfação? Acho que finalizar uma prova, né? Parece que tu chegou, tu entregou ali. É similar com algo que vocês já viveram em outras situações? E assim, eu falo de maneira aberta, assim, porque muitas vezes algumas satisfações de vitória, né, de repente elas são iguais, né? Porque é algo tão bom que você vai expandindo para tudo que você vive no nosso dia a dia. Vocês comparam com
com alguma sensação, assim, algum de Eu insatisfação? acho que vem muito dessa questão da gente, da gente duvidar, às vezes, da nossa própria capacidade de fazer aquele treino, porque muitas vezes eu olho e falo, acho que eu não vou conseguir, não vou dar conta. É muito pra mim, tá além das minhas capacidades. Então, quando você termina e você consegue, você fala, nossa, por que eu tava duvidando de mim mesma, né? E isso já aconteceu até em outras situações, né? De eu duvidar de mim mesma e depois eu ver que eu era capaz. Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim, que os treinos de tiro Conquistas nos trazem. em geral, né? Tipo, desde tu desejar, sei lá, até eu considero, né? Tu se programa ali um tempo para conseguir alguma coisa, desde uma viagem, não sei, o carro próprio, uma casa, enfim, tu vê que tu consegue, tudo é assim, entendeu? Tu tem coisas que em casa, né? No dia a dia, Exato. na nossa rotina. A corrida ela te dá aquela capacidade de você ter que resolver alguma coisa que muitas vezes pode ser um grande obstáculo num curto espaço de tempo. Exato. Vocês conseguem se enxergar hoje correndo? O relógio é uma segunda pele já? Ou vocês conseguem se imaginar, de repente, fazendo uma corrida, ou de repente tentando transpor algo sem porque é um acessório, porque todo mundo fala, né? O relógio, ele faz parte ali, ele é tão importante quanto o tênis. Exato. Né? Vocês se enxergam dessa forma aí, porque passa a ser... A gente não vê... Nosso parâmetro, né? É um parâmetro, né? Eu considero absurdamente importante, não... hoje, que nem a gente conversou um tempo atrás, em alguns momentos eu tenho a noção do ritmo que eu tô sem olhar no relógio. Que isso só vem com o tempo, né? Isso. E mais assim, claro, se tu tá num terreno estável, né? Tipo uma pista, alguma coisa assim. Ou num circuito que tu conhece. Agora, eu considero muito importante, porque, por exemplo, o final de semana, né? Tu tá ali fazendo longão. Tu tem que dosar, né? Tu não pode se puxar demais, mas também não dá pra fazer corpo mole. Então, sim, tu tem que estar ali o tempo inteiro dando aquela controlada, né? E treino de tiro, rampa, mais ainda, né? Então, tu tem que dar aquele sprint ali. Eu tive 2 treinos recentes que o meu relógio acabou a bateria no meio do treino. É como faltasse algo. Meu Deus, foi muito o cérebro perturbador, quase, né? E me veio na cabeça isso, será que eu conseguiria fazer um treino inteiro sem relógio? Porque às vezes, por exemplo, no Verdão, tu sabe qual que é a distância dos... Exato. Só que aí você não vai ter muito bem o parâmetro de como foi o teu resultado, né? Então, assim, eu não me vejo sem relógio, tanto que foi algo que eu comecei a pensar. Imagina se eu tô na minha meia maratona e meu relógio acaba a bateria. Desespero, né? Porque, né, controlar a velocidade é bem complicado. E eu já parei pra pensar também, será que às vezes a gente também se limita um pouco pelo relógio? Porque assim, em prova a gente não olha muito, né? Tu até comentou comigo, né, que tu não é muito de olhar. Eu fico olhando o tempo inteiro a minha velocidade. E eu tenho medo que às vezes isso me limite um pouco. Porque, por exemplo, na prova em São Paulo, eu fiz num tempo que eu nem imaginei que eu poderia fazer. E às vezes eu acho que é por de tanto que eu tenho essa limitação na minha cabeça. Não, eu já tô muito rápido. Mexe com o teu nível de concentração ou não? Quando você tem que ficar o tempo todo buscando esse suporte do relógio, muitas vezes a pessoa não olha, porque de repente... Eu acho que eu fico mais tranquila quando eu não olho. É uma Parece sensação que flui mais. É uma sensação também. Que eu tenho também de você não ficar tão... bitolado ali, né? Porque muitas vezes você pode, inclusive, comprometer até uma estratégia, né? Exato. Até uma estratégia. A mulher, geralmente, ela é mais cuidadosa em alguns aspectos e mais detalhista. Antes de correr, tem aqueles cuidados, assim, da roupa, do tênis. A meia tem que combinar com a... Tem isso ou não tem? O cabelo tem que amarrar de alguma forma, aí o tempo tá meio assim. Ainda mais quando a gente quer fazer conteúdo, né? Aí tem a questão do protetor solar, né? Muitas vezes eu falo que, né, às vezes eu vejo por mim, depois eu tô vendo saindo com uma camisa amarela, um calção vermelho, sabe? Porque inimigos às vezes da moda, né? Inimigos. A mulher, assim, ela é detalhista, né? Pelo menos assim, a experiência que vocês têm, assim, esses detalhes fazem parte também da corrida? Eu sou absurdamente bastante, detalhista. Eu fico até meio frustrada, às vezes tu vai
vasculhar o guarda-roupa ali e não acha alguma coisa, tá meio desparcerado as coisas, assim. Então, eu sou bem detalhista com isso, gosto de tentar manter um equilíbrio. Por mais que falam que corredor gosta de cores e tudo mais, não, eu gosto do preto. Hoje, a cor que eu tenho é a camisa... É mais conservador. E assim... cabelo bem preso para tentar manter o melhor possível. Eu gosto de tentar manter uma classezinha ali no mínimo que dá. Maquiagem, adoro. Olha, até falo, não acredito que tá passando. Tô passando, sim, eu adoro. E eu até por isso que eu gosto de compartilhar algumas coisas que eu vou descobrindo, porque quando eu comecei a correr, eu pensei, bom, preciso achar um protetor solar que aguente a corrida, sol, né, suor, tudo. E comecei a pesquisar. E aí tu vai recebendo indicações de pessoas. Daí é isso, alguma coisa pro cabelo, pra segurar o cabelo. Daí começou a enosar todo o meu cabelo durante a corrida com rabo, então eu tinha que fazer trança. E daí tu vai descobrindo produtos que ajudam o cabelo a não embaraçar. E assim, é um universo, eu acho que a mulher em qualquer esporte, tanto que tu vê, né? Hoje em dia existe coleção de beach tênis, coleção pra isso, pra aquilo. E a corrida não é diferente, né? Existem marcas de roupas, assim, que tem, né, uma coleção específica, com coisas só pra corrida. E eu agora que eu tô descobrindo, eu tava atrás de um óculos esses dias, né? Tu também. E a gente vai indo atrás de... É outro acessório que, com o passar do tempo, ele faz parte, né? Num dia de prova, num dia de longão, quando... despertou o relógio, levanta da cama, qual que é a rotina até sair de casa? De que maneira vocês se organizam? Alguns detalhes vocês acabaram de falar aqui, mas eu estou te falando porque muitas vezes tem a questão de um suplemento, né? Tem a questão, né? Eu sou meio sistemático, né? Para mim sair de casa eu tenho que ter feito, eu tenho alguns passos para sair de casa. É meio quase que obsessivo compulsivo, assim. Mas faz parte. É um toque, né? De que maneira, assim, da hora que desperta até a hora de você passar a chave em casa, qual é o que vocês fazem, né? Tem suplementação, não tem suplementação? Come, não come? A Marília já falou aqui que opta por ir em jejum, no caso, né? Os passos, assim, até para que muitas pessoas se identifiquem, porque também tem essa rotina, né? Eu também não consigo comer antes de treinar, então no início eu emagreci demais quando eu comecei a correr ali, e o que eu brinco, né, que a minha nutricionista, ela me tirou da desnutrição. Então hoje eu como, então é uma boa base. Na sexta, se eu vou no sábado de manhã, por exemplo, sexta de noite, tem que seguir ali o que ela passou de alimentação, que normalmente é um pouco mais do que eu comeria. Hidratar bastante água. Eu não era uma pessoa de tomar, mas hoje eu tomo porque eu sei que eu tô fazendo o meu corpo funcionar ali, né? Então eu tento organizar um dia antes tudo. Eu não saio sem o meu colete de hidratação, né? Se eu não vou levar o reservatório que tem atrás, para levar celular, enfim, ele sempre vai junto. Então, dentro dele sempre tem um gelzinho ali, mas confesso que eu não gosto muito, né? Até se não precisar tomar, eu não tomo. Até questionei ela nas últimas vezes aí sobre isso. Mas sempre levo um gelzinho e antes de ir é só palatinose e um pouco de água mais, assim, e vou indo durante o caminho com água, porque é o que eu preciso, assim. Tem alguma situação como especial? Como a Claudinha não? comentou, isso é bem importante, né? A gente que corre cedo, a preparação começa um dia antes, né? Então, tanto com relação à alimentação, então, porque eu também, eu tive dificuldade de me adaptar, vou tomar café ou não vou, porque eu comia de manhã e já saía correr, não me fazia muito bem. Então, eu me adaptei a quando eu vou correr cedo, eu janto até um pouco mais tarde, costumo comer bastante carboidrato, que é isso que vai me dar energia pro treino do dia seguinte. E eu agora criei o ritual de eu organizo todas as minhas coisas antes, um dia antes. Então eu deixo tudo pronto, roupa, relógio carregando, fone ali carregado, tudo bonitinho. Os meus suplementos eu já deixo todos separados. Relógio carregado. Relógio, tudo certinho. Já vejo a temperatura, se eu vou precisar de manguito, se não vou agora, porque agora que eu tô começando a correr no inverno, né, que daí vem mais itens aí. E aí, eu particularmente também tomo um pré-treino, super coffee, um café preto, palatinose, se o treino é longo também, tomo. E comecei a tomar gel, né? Eu achei que eu nunca ia tomar gel na vida. Mas ele acaba sendo um acessório ali para repor sais minerais, né? Que a gente perde durante a corrida.
Mas acho que o ritual é esse, assim, eu não acordo muito, porque a gente começa a correr cedo, né? Então eu acordo uma meia hora antes. Então até é bom a gente não comer, porque não precisa acordar tão mais cedo, né? Porque um dia de prova, por exemplo, que tu vai comer alguma coisa, tem que acordar aí 2 horas antes pra dar tempo de fazer digestão e tudo mais. Queria agradecer e muito a presença da Marília, da Cláudia, compartilharam as suas experiências aqui, né? A gente até tinha programado que a Mari tivesse novamente conosco aqui, né? Mas vai estar em outras oportunidades aí. Eu acho que também ela proporcionou que vocês também tivessem mais tempo, né? Para poder falar um pouco de vocês, compartilhar experiências. E eu sempre falo aqui no encerramento dos programas que eu tenho certeza que a gente vai voltar a falar, né? Por essa convivência e por esse amor que a gente tem pela corrida. Certeza. Queria agradecer, então, vocês pela participação e eu espero que a experiência de vida de vocês continue inspirando muitas pessoas. Muito obrigado. Obrigada, foi um prazer. Eu agradeço também. Pessoal, a gente volta no 3º episódio. Nessa temporada nós vamos ter um foco especial em cima de profissionais que fazem parte da rotina dos corredores, né? Fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, para que a gente também tenha esse subsídio de informações técnicas que são tão necessárias para a boa rotina de um corredor. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.